Meu nome é Isadora Gross, eu sou advogada, sou pós-graduada em Direito Civil e Direito Processual Civil pela FMP, sou pós-graduanda em Direito e Negócios Imobiliários pela mesma instituição, participo de 2 grupos de pesquisa atualmente, um junto à URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Processo Civil e Estado Constitucional, e outro sobre Teoria do Direito, junto à FMP. Bom, hoje eu tô aqui então para falar um pouquinho sobre execução civil, e é um tema tão vasto e tão grande, e como esse nosso objetivo é revisar alguns pontos, ou os pontos principais dessa matéria, a gente vai enxugar um pouquinho e tratar ali das coisas que são novas, da novidade, daquilo que o CPC traz de maior relevância para nossa atuação, tanto prática quanto também na academia, de teoria. Então, nesse sentido, eu busquei enxugar um pouquinho esse conteúdo que é tão vasto, tão grande, para que a gente consiga passar pelos principais pontos. A execução civil, ela sempre foi observada, e isso então eu faço uma introdução inicial para a gente começar a conversar. A gente sempre pensa na execução civil quando a gente fala em execução civil forçada, ou seja, naquela execução civil que é feita contra a vontade do devedor, por assim dizer, ou seja, o devedor deve e não paga, ou seja, ele não faz o adimplemento voluntário da obrigação. A gente sempre pensa num ato estatal para fazer satisfazer os direitos. Ou seja, a gente busca o auxílio do judiciário para executar uma obrigação inadimplida. Esse paradigma, essa nossa regra geral, ela está sendo mitigada, ou seja, a gente está tendo grande discussão acerca deste nosso paradigma, por assim dizer, e muito diz respeito à desjudicialização da execução civil. Esse é um tema que atualmente, então, está sendo bastante debatido, sobretudo porque tramita no Senado Federal o projeto de lei 6.204 de 2019, tá? Onde a ementa mesmo vai nos dizer, a explicação da ementa vai nos dizer que disciplina a execução extrajudicial civil para a cobrança de títulos executivos judiciais e extrajudiciais. Atribui ao tabelião de protesto o exercício das funções de agente de execução. Então, aqui a gente já observa que a execução civil, a partir desse projeto de lei, ela vai poder ocorrer de forma extrajudicial, junto então ao tabelião de protesto, tá? Ele que vai conduzir essa execução extrajudicial. E o interessante desse projeto de lei é que ele coloca não só a execução de títulos executivos extrajudiciais, mas também dos títulos executivos judiciais. Então é bem interessante, teve uma grande inspiração num sistema português, tá? Então a gente está importando, por assim dizer, essa ideia, que já tem em outros países também, mas agora a gente tem essa discussão que está mais forte no direito processual, justamente em face da tramitação desse projeto de lei. Ok? A gente já tinha no direito brasileiro a questão de autotutela executiva, né? Que a gente pode ver em alguns tipos de penhores de alienação fiduciária que faz com que o credor possa, de forma extrajudicial, né, mediante prévio acordo entre as partes, ou seja, mediante um negócio jurídico, onde prevê um penhor ou uma alienação fiduciária, se satisfazer de forma extrajudicial. Mas o que a gente não tem, e o que esse PL vem trazer, é justamente um terceiro, não agente do judiciário, que vai ter esses poderes executivos, que no caso do PL vai ser então o tabelião de protesto. Bom, superada essa primeira parte, então, sobretudo para quem tem interesse em estudar academicamente o tema, eu sugiro um artigo que foi publicado recentemente, agora em maio, inclusive, de 2021, de autoria do professor Humberto Teodório Júnior e do professor Érico Andrade, intitulado Novas Perspectivas para a Atuação da Tutela Executiva no Direito Brasileiro, Autotutela Executiva e Desjudicialização. Então,
para quem tem interesse, fica essa dica. E agora a gente vai se ater, então, e a nossa aula toda vai girar em torno, ou seja, a gente vai conversar um pouquinho sobre execução civil forçada, que ocorre, como a nossa regra geral, por um poder de Estado. Ou seja, a gente vai conversar agora sobre execução civil forçada de títulos executivos judiciais e títulos executivos extrajudiciais perante o poder judiciário. Bom, numa primeira perspectiva, a gente precisa ver quais são as técnicas que a gente pode utilizar, técnicas executivas, à tutela dos direitos, tá? Então, se tutela dos direitos é o fim do processo civil no Estado constitucional, a gente precisa prever técnicas que sejam possíveis, que visem a tutela dos direitos. Bom, a tutela jurisdicional ela precisa ser adequada, efetiva e tempestiva. Essa efetividade da tutela jurisdicional reclama meios executivos, então, que sejam adequados ao direito postulado. Técnicas executivas a gente pode dividir em duas espécies, de execução direta e de execução indireta. As técnicas executivas de execução direta, elas ocorrem por subrogação, ou seja, o juiz, o Estado juiz, tá, se subroga na vontade do devedor e faz subroga na vontade do devedor e faz aquilo que o devedor deveria ter feito. Ou seja, a título de exemplo, o devedor deve 200 mil reais para um credor, um contrato de mútuo, vamos botar assim. Bom, ele, digamos que no dia vencado, na data vencada para o pagamento, não possui valor, não possui dinheiro propriamente para pagar o seu credor. O que ele deveria fazer? Se a gente imaginar ele com 20 imóveis em Porto Alegre, ele deveria vender um dos seus imóveis para, como produto dessa venda, pagar o seu credor. É justamente isso, simplificando ao máximo e dando um exemplo bastante simplista de fato, o juiz, quando ele atua, nesse caso, se subrogando na vontade do devedor e expropriando, retirando a propriedade de um imóvel, ele atua fazendo o que o devedor deveria ter feito voluntariamente. Então, de execução direta, a gente tem três espécies: a expropriação, o desapossamento e a transformação. A expropriação é como eu dei esse exemplo agora, né? O que vai acontecer? Vai ser retirada a propriedade, tá? A propriedade de determinado bem. É um ato estatal coativo por meio do qual o juiz transfere a propriedade do executado sobre um bem penhorado, no todo ou em parte, independentemente da concordância do dono. Então tá aqui aquilo que a gente conversava, né? Então ele se subroga na vontade do devedor e, mediante atos expropriatórios, ele vai retirar a propriedade e dar para o credor a pecúnia devida, tá? Desapossamento é retirar a posse, tá? Então, o Estado juiz vai retirar a posse que está indevidamente com o devedor. E a transformação, ela visa mudar a realidade fática presente, tá? Então, tu vai transformar, é bem isso mesmo como diz, nós vamos transformar a realidade fática. Para ficar melhor da gente entender, a gente pode relacionar essas coisas, tá? O professor Araquém de Assis, um manual de execução que é muito conhecido, um clássico, ele vai correlacionar, ele vai dizer que a expropriação é um meio executivo utilizado para obrigações de pagar, ou seja, obrigações pecuniárias, ok? Já o desapossamento é um meio executivo para as obrigações de entregar coisa certa ou incerta. E a gente vai utilizar, por fim, então, a transformação para as obrigações de fazer e não fazer. Então, se a gente fizer essa correlação, fica legal até se a gente for estudar para um concurso, se a gente for até na realidade, estamos com dúvida qual meio executivo utilizar, a gente pode fazer essa correlação que fica bacana. Bom, a gente, além dessa execução direta, por subrogação, a gente também tem execução indireta,
que são medidas coercitivas, tá? Então, o que o juiz faz? Ele diz, olha, devedor, cumpra sob pena de, tá? Então, esse sob pena de é que é a nossa execução indireta, a nossa técnica indireta de execução. E aí a gente vai ter duas espécies. A patrimonial, que a gente prevê, e o ordenamento prevê como a multa, né? Então, a gente vai ter desenhado, por exemplo, nas obrigações de fazer e não fazer, é muito comum também tu ter a penalidade, tu ser coagido a multa, tá? Então, o que acontece? A gente vai pedir para o devedor, vai intimar o devedor ao pagamento sob pena de multa. Ou seja, o devedor ele vai cumprir porque ele vai temer a consequência, que é a multa, tá? Então, ele cumpre em razão daquela multa, porque se ele não cumprir, por exemplo, deves entregar uma caixa de remédio mensalmente para o credor, para o autor, sob pena de multa diária no valor de R$1.000. Bom, eu vou entregar a caixa de medicamentos porque eu temo a multa, tá? Então, é uma técnica de execução indireta patrimonial. Então, a gente também tem como execução civil indireta, tá? A técnica de execução indireta pessoal. Que aí a gente vai falar, então, do devedor ser coagido com o próprio corpo ao pagamento de determinada dívida, tá? Então, a gente está falando, então, aqui, meus caros, da prisão civil. E aí a Constituição Federal vai dizer o seguinte: não haverá prisão civil por dívida, salva do responsável por inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Aqui a gente tem dois aspectos para tratar, tá? A Constituição fala em depositário infiel. Ainda está lá, ainda está previsto, mas a gente não aplica ao depositário infiel. Ou seja, gente, prestem atenção nisso. A prisão civil no direito brasileiro só é admitida com relação à prestação alimentícia. E aí eu vou dar um primeiro passo a mais. Prestação alimentícia advinda das relações do direito de família. Ou seja, o STJ, ele já vem sedimentando o entendimento de que não é possível coagir o devedor ao pagamento sob pena de prisão civil quando a gente tem, por exemplo, a cobrança de alimentos indenizatórios, ok? Bom, Isa, por que isso está previsto na Constituição ainda, então? Porque é o seguinte, a gente tem o Pacto de São José da Costa Rica, que é um pacto que diz respeito a direitos humanos, aonde o Brasil foi signatário. Só que o Brasil, ele foi signatário deste tratado internacional, mas esse tratado não passou pelas regras, tá? Pelas regras estabelecidas no parágrafo do artigo 5º da Constituição Federal. Ou seja, ele não foi internalizado como emenda constitucional. E isso significa que, muito embora ele não tenha esse caráter de emenda constitucional e, portanto, a gente não pode tirar essa partezinha final do artigo que eu acabei de ler para vocês, ou seja, o depositário infiel ainda está previsto na norma constitucional, ainda que ele não tenha esse status de norma constitucional, ele tem um status de sobre-direito, tá? E isso é o STF que vai nos falar. Ele diz, então, que o caráter ele é supralegal desse diploma normativo internacional e, portanto, ele tem um efeito paralisante. Ou seja, a gente for ver a piramidezinha de Kelsen, tá? A gente tem a Constituição em cima e esse tratado internacional ele vai estar abaixo da Constituição, mas acima da lei ordinária. Thaís, e o que isso, afim a cabo, o que isso significa? Significa que, muito embora esteja prevista na Constituição, como ela está acima da legislação ordinária, ela impede, por isso esse efeito paralisante, ela impede que qualquer normativa que venha regular o depósito, a prisão civil do depósito, do depositário infiel, ela vai bater nessa norma que é supralegal, ou seja, ela paralisa qualquer atividade legislativa que venha a regular esse tipo de coação.
Bom, além disso, a gente vai ter também, a par disso, em qualquer forma de execução, a gente vai ter técnicas de execução atípicas, tá? As técnicas de execução atípicas, já como o nome vai nos fazer a referência, elas não estão tipicamente previstas, ou seja, elas não estão tipicamente regulamentadas pelo Código de Processo Civil, de modo que o juiz, diante do caso concreto, pode ver qual é o meio mais efetivo de fazer com que o devedor pague. Então, é evidente que essa norma que está prevista no artigo 139, inciso 4º do Código de Processo Civil, é evidente que ela vem prestar contas à efetividade da jurisdição, que é um princípio que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, tá? Thaís, mas quais são essas técnicas? O que eu posso fazer, então, que não esteja tipificado no código? Os casos clássicos, retenção da CNH, do passaporte, eventualmente de cartões de crédito. Então, qualquer meio que naquele caso em concreto seja adequado, seja efetivo e não seja tão oneroso para o devedor. Mas isso aí a gente vai ver aqui quanto aos requisitos, tá? E esses dias eu tava até conversando com uma amiga e aí a gente entrou nesse assunto de técnicas atípicas. Eu disse pra ela assim, olha, ela estava, né, mexendo no celular ali enquanto a gente jantava, e eu disse assim, olha, nunca seja minha devedora, porque se um dia tu ficar me devendo qualquer débito, eu vou te executar e vou pedir como medida atípica de execução que sejam as tuas redes sociais suspensas, tá? Que tu fiques 2 meses sem mexer no Instagram e no Facebook, por exemplo, né? Então a gente estava ali num momento descontraído, mas isso não nos tira essa possibilidade, né? Então, claro, a gente poderia ver se no caso em concreto a pessoa fosse uma influencer e, portanto, ganhasse o seu sustento quanto a isso, aí é um meio de trabalho. Bom, daí são casos específicos. Mas, a princípio, não me parece impossível essa medida. Bom, o STJ, ele disse, olha, as medidas atípicas, tá valendo, tá tudo certo, a gente pode sim reter CNH, a gente pode sim reter passaporte, tá? Desde que cumpridos determinados requisitos. E quais são os requisitos que o STJ nos disse? É que essa medida ela deve ser subsidiária. Esse requisito é muito importante, porque tem uma discussão, uma celeuma bastante grande, tanto em questão acadêmica, dentro da academia, tanto em questão jurisprudencial em alguns tribunais do Brasil, tribunais TJ, tribunais de justiça, tá? Quanto à necessidade de se esgotar todos os meios executivos para que tu possas usar um meio executivo atípico. Ou seja, tu teria que utilizar primeiro, por essa regra subsidiariedade, tu teria que usar primeiro os meios executivos típicos para depois, em face da ineficiência desses meios típicos, tu pudesse fazer um requerimento para o juiz e para que ele utilize medidas atípicas. Bom, o segundo requisito é que ela seja tomada por decisão fundamentada, o que não é nenhuma novidade, mas aqui existe mais um reforço. 3, que seja oportunizado o contraditório substancial. O que significa isso, gente? Significa que eu, credor, não posso fazer um requerimento para o juiz dizendo, olha, intime o devedor ao pagamento sob pena de suspender a sua carteira nacional de habilitação. E o juiz diga, ok, sim, para fazer cumprir a minha ordem, eu vou utilizar desse meio. Não, o juiz não pode fazer isso sem antes oportunizar a parte, ou seja, oportunizar o devedor para que, por exemplo, quite a dívida ou que ofereça um bem à penhora, por exemplo. Tá? Então, tem que ser oportunizado o contraditório substancial. Quarto requisito, tá? Essa medida ela precisa ser proporcional. E o que significa ser proporcional nesse caso? Significa que a gente tem que olhar, no caso em concreto, se essa medida ela é mais efetiva e, ao mesmo tempo, não tão onerosa para o devedor. Ou seja, a gente tem que fazer a ponderação entre efetividade e menor onerosidade. Então, com esse gancho, eu entro nos princípios da execução, tá? Os princípios específicos da execução. Efetividade, justamente, é um deles. O princípio da efetividade, ele tá ali, a gente consegue ver no 797 do Código de Processo Civil.
que vai falar o seguinte, que em síntese, que a execução, ela realiza-se no interesse do exequente. Então, a gente tem todas as medidas, elas devem ser tomadas no interesse do exequente. Então, por exemplo, tá? Eu contrato um artista X para cantar no meu casamento, tranquilo? E aí esse artista X não canta no meu casamento. Qual foi a obrigação avançada nesse caso? Né? Que ele cantaria no meu casamento. Ele não foi, simplesmente na noite ele não foi. A partir disso, ele está inadimplente comigo. Né? A partir disso, então, eu ajuizo, digamos que a gente, nesse caso, tenha um contrato assinado por 2 testemunhas, o contrato particular, que depois a gente vai dar uma olhadinha, é título executivo extrajudicial, ok? Eu vou lá, então, e ajuizo uma execução, tá? Proponho uma execução contra esse artista, esse determinado artista, dizendo, olha, tu está inadimplente, tá? Olha, a princípio a gente olha isso e diz, olha, uma obrigação de fazer. E a pessoa não fez, logo surgiu uma pretensão executiva para mim, credora. Mas me adianta vir o devedor e dizer assim, não, beleza, eu cumpro. Eu vou lá e canto pra ti. Não, só um pouquinho, meu casamento já passou. Tu não foste no meu casamento, aonde tu deverias ir. Então agora vamos transformar isso em perdas e danos. Vamos transformar isso, vamos utilizar a multa que está prevista no contrato e vamos executar de forma pecuniária. Quero expropriar os teus bens, eu não quero que tu faças, ok? Então, vocês viram essa questão de maior efetividade? A execução ela deve ser efetiva para o credor, tá? Mas, por outro lado, ela não pode, ela deve ser menos onerosa. A medida ela deve ser menos onerosa para o devedor. Então, o credor ele pode escolher a técnica mais efetiva, desde que seja a que menos onere o devedor. Tranquilo? E isso a gente vai encontrar no artigo 805 do Código de Processo Civil. Só que a gente tem que observar uma coisa. O 805 ele fala exatamente isso. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Até aí, tranquilo, foi o que a gente viu aqui. Mas aí o parágrafo único diz o seguinte: o executado que alegar ser medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, tá? Sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Então, não significa, então, é a menor onerosidade, não dá para o devedor a faculdade de ir lá e dizer, olha, isso é muito oneroso para mim. Bom, aí o juiz vai olhar, né, e vai dizer, olha, é muito oneroso isso te onera demais, então me diga qual outra medida é menos onerosa e igualmente eficaz. Então, o devedor tem esse ônus de demonstrar que existe outro meio igualmente eficaz ou mais eficaz e menos oneroso. Princípio do título executivo, tá? O princípio do título executivo, ele é bem simples, né? A gente fala que não existe uma execução sem um título, tá? Mas isso agora nos parece muito normal, por assim dizer, a gente internalizou isso, só que teve uma discussão durante muitos anos com relação que essa execução de qualquer obrigação, ela dependia de prévio reconhecimento do direito em juízo de cognição plena e exauriente. Hoje a gente interpreta esse princípio do título executivo não mais desta forma. A gente interpreta o princípio do título executivo como um documento, né? Como um documento, seja ela uma sentença, uma decisão interlocutória ou um título executivo extrajudicial. A gente interpreta esse documento, tá, com força executiva estabelecida por lei, tá? Então, o que a gente vai hoje extrair desse princípio? Eu não preciso de uma decisão, de uma sentença em cognição plena e exauriente para ter um título executivo. Não, a gente afasta isso. Mas o legislativo, o legislador, por lei deve estabelecer quais são os títulos executivos. E é isso que a gente tem no CPC. A gente tem no CPC, por exemplo, permitindo que uma decisão interlocutória, liminar, digamos assim, uma decisão em sede de tutela antecipatória, possa ser executada, tá? Então, que é título executivo. Então, a gente quebra esse paradigma com essa necessidade de cognição plena
e exauriente. Tranquilo? E no Código de Processo Civil, a gente vai ter os títulos executivos extrajudiciais no artigo 784 e os títulos executivos judiciais escritos no artigo 515 do CPC. Tranquilo? Cuidado, só uma coisinha aqui pra gente, uma observação, é vocês olharem o 515, que são as decisões que são passíveis de execução, né, os títulos executivos judiciais, para vocês darem uma olhadinha e pensarem toda vez que vocês olham, por exemplo, uma sentença, para ver se ela é autossatisfativa ou não. Se essa sentença for autossatisfativa, ou seja, se ela não depender de atividade do devedor, a gente não vai ter uma pretensão executiva ali. Então, cuidem, tá? Cuidem na hora de estudar esse artiguinho. Bom, depois nós temos o princípio da disponibilidade, que diz que o credor, em síntese, tá? Ele pode dispor de toda ou parte da execução. Por quê? Porque a execução ela foi desenhada para o credor. Então, ele pode a qualquer momento dizer, bom, daqui eu não quero mais seguir com essa execução. Princípio da disponibilidade. E aí vocês vão ver que ele está lá estatuído no artigo 775 do Código de Processo Civil. Por fim, então, nessa nossa revisãozinha dos princípios, a gente tem talvez o princípio mais importante da execução, que é o princípio da responsabilidade patrimonial. Justamente porque é a regra. Ou seja, o devedor, ele se responsabiliza, como regra, a partir dos seus patrimônios, tá? Como a gente viu no iniciozinho da aula, a prisão civil ela é exceção, ou seja, ela só serve para execução, para coagir o devedor ao pagamento na execução de alimentos advindos do direito de família. Então, a regra geral é que o patrimônio arque pela dívida do devedor, tá? E aqui, então, a gente vai tratar de três institutos, três institutos, tá? Que são correlacionados a esse princípio, que é a desconsideração da personalidade jurídica, é a fraude à execução e a fraude contra credores, ok? A desconsideração da personalidade jurídica, o que ela vai nos dizer? Vai dizer o seguinte, a personalidade jurídica, ela é justamente, e eu gosto de ver dessa forma, acho que fica simples pra gente entender, é como se fosse um manto que acoberta aquilo. Então, o que eu vou te dizer? Os bens da pessoa jurídica, os bens da pessoa jurídica, elas são dela. Ou seja, os sócios, eles não se responsabilizam patrimonialmente, como regra, pelas dívidas da pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica, ela é uma pessoa à parte, ou seja, ela tem os seus patrimônios e ela deve arcar com as suas dívidas. E o que vem nos dizer, então, a desconsideração? Desconsideração vai dizer o seguinte, olha, ok, existe realmente essa separação entre patrimônio da empresa e patrimônio do sócio. Mas quando tu abusa da pessoa jurídica, ou seja, quando tu frauda, quando tu utiliza da fraude, então a gente desconsidera essa personalidade jurídica, nesse caso, a gente não tira ela do mundo jurídico, a gente só desconsidera ela para que o patrimônio dos sócios arque com as dívidas da pessoa jurídica. Tranquilo? Então, tu desconsidera essa personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios. Tranquilo? Bom, a gente tem uma outra forma também de desconsideração. A inversa. Ou seja, a empresa, a pessoa jurídica, arca pelas dívidas da pessoa física, dos sócios, ok? Isso acontece muito no direito de família, no âmbito do direito de família. Ou seja, a pessoa está se divorciando, ela tem alguns bens pessoais dela e ela tem uma empresa. E aí o que ela faz? Ela coloca todos esses bens que são patrimônios pessoais dela, da pessoa física, no nome da pessoa jurídica, transfere para a pessoa jurídica onde ela é sócia, por exemplo, com o intuito de fraudar uma partilha. Tá? Então, nesse contexto, ela é muito utilizada. Então, o que a gente faz? Essa desconsideração inversa. Por obrigação da pessoa física, a gente ataca o patrimônio da pessoa jurídica. Então, agora a gente vai tratar um pouquinho sobre as fraudes, tá? Tanto a fraude à execução
quanto a fraude contra credores. São extremamente importantes, sobretudo no nosso cotidiano, tá? Diante de uma cultura, por assim dizer, de ocultação de patrimônio por parte dos devedores, tá? Então, o que vai nos dizer as fraudes, tá? Vamos falar, então, das formas e dos requisitos que são comuns para os dois tipos de fraude e depois a gente, então, trata das diferenças, tranquilo? Então, vamos lá. A fraude ela tem duas formas, tá? Ela pode ser por alienação ou por oneração. Ou seja, o devedor, ele pode fraudar a execução alienando um bem, vendendo um bem para terceiro, sabendo que vai se tornar insolvente com isso, ou seja, ele tem essa intenção, ou por oneração, ou seja, é quando ele oferece esse bem, por exemplo, um bem que ele tenha em garantia, de forma simulada, ok? A gente também tem dois requisitos, tá? Os requisitos são o seguinte: o primeiro é que essa alienação ou oneração, ela deve reduzir o devedor à insolvência, tá? E além de reduzir o devedor à insolvência, a gente tem um outro requisito, que é a intenção do devedor e do adquirente, ou seja, do terceiro, em fraudar. O terceiro, ele deve ter essa ciência de que ele está fraudando, ou seja, ele tem que ter essa intenção, ele tem que ter essa má fé, tá? Então, são os dois requisitos: reduzir o devedor à insolvência e a comprovação dessa má-fé do terceiro adquirente, dessa intenção de ambos em fraudar. Tranquilo? Então, como vocês devem imaginar, é bem difícil a gente comprovar que esse terceiro estava de má-fé. Por que é bem difícil? Porque esse terceiro, ele pode simplesmente alegar que não sabia da execução. Ou que não tinha ideia que a venda que comprar esse bem deixaria ou tornaria aquele vendedor insolvente, né? Ou seja, quando não torna insolvente, evidentemente que não há fraude. Vamos botar um caso, um exemplo, tá? Digamos que tu deves 20 mil reais, tá? O devedor, ele deve 20 mil reais, está sendo executado por 20 mil reais. Ele tem um imóvel onde ele reside, um bem de família dele, que não pode ser penhorado, vamos já adiantar uma parte da matéria. E aí ele tem um imóvel na praia, em Capão da Canoa, por exemplo, no valor de 200 mil reais, e tem um automóvel no valor de 50 mil reais. Se ele alienar esse automóvel de 50 mil reais, ele não se torna insolvente, levando em consideração que ele só tem aquela dívida que está em tramitação no valor de 20 mil. Ele não se torna insolvente pela venda desse automóvel. Logo, não houve fraude. Houve uma venda durante a execução, mas que não teve esse requisito, não teve cumprido esse requisito de se tornar insolvente. Então, para o devedor, é muito fácil ele dizer: não estava de má fé, não agi de má fé, tá? Do devedor, me desculpe, do terceiro adquirente, tá? Agora, exercício difícil, o código me dá uma proposta frente a essa dificuldade? Dá uma proposta frente a essa dificuldade. E qual é essa proposta? Ou qual é essa solução? É a averbação premonitória, tá? A averbação premonitória, ela está prevista no artigo 828 do CPC, que na execução de título executivo extrajudicial, tu podes pedir para o juiz um ofício para levar a averbação dos bens do devedor, tá? Então, tu faz uma averbação premonitória nos bens do devedor, quantos forem, tá? Porque ela só vai constar que existia uma execução. E, a partir disso, o terceiro adquirente, quando ele adquire aquele bem, ele já tem presumida sua má fé, tá? Então, para o credor isso é maravilhoso, porque ele não precisa demonstrar a má fé do terceiro adquirente nos móveis ou imóveis que ele tenha procedido essa averbação. Tranquilo? Bom, Isa, qual é a diferença, então, da fraude à execução e da fraude contra credor? Se até agora a gente conversou
dessas semelhanças, tá? A diferença é o seguinte, plano de afetação, tá? Quando a gente fala de fraude contra credor, afeta-se o plano da validade do negócio jurídico. Isso significa que o negócio jurídico firmado em fraude contra credores, ele é declarado nulo, ou seja, o plano da validade é que é afetado. Quanto às consequências, aliás, quanto ao reconhecimento, como é que eu reconheço uma fraude contra credores? Mediante uma ação que a gente chama de ação pauliana, que é uma ação anulatória, é uma ação própria, ou seja, eu tenho que ajuizar essa ação de conhecimento, para ver reconhecido uma fraude contra credores. E as consequências da fraude contra credores é que ela não é um ato atentatório à dignidade da justiça e ela também não é crime, tá? Não é taxado como crime. Já a fraude à execução, ela afeta o plano da eficácia do negócio jurídico, tá? E para a gente ter esse reconhecimento da fraude à execução, a gente só precisa peticionar nos autos. Simples petição nos autos, a gente consegue, então, dizer que esse negócio jurídico feito é ineficaz e, portanto, porque é ineficaz porque foi alienado ou foi onerado em fraude à execução. E quanto às consequências da fraude à execução, elas são mais severas. É considerado ato atentatório à dignidade da justiça, tá? Ou seja, tem uma previsão de multa para quem frauda a execução e também é considerado crime, tá? A multa está prevista no 774, inciso 1º do CPC, e o crime está previsto no artigo 179 do Código Penal, tá? Bom, gente, mas ao fim e ao cabo, quando eu sei que eu estou frente a uma fraude contra credores e quando eu sei que eu estou frente a uma fraude à execução? Eu vou dar um esquema, uma forma de a gente conseguir compreender isso, uma forma mais didática, mais simples possível. O que a gente vai observar, tá? Desde a formação do título executivo, a partir do momento aonde eu, por exemplo, assino um contrato dizendo que eu vou promover o pagamento, eu vou emprestar dinheiro, eu empresto dinheiro para o Arthur, e o Arthur deve me devolver esse dinheiro, acrescido de juros e uma multa, por exemplo, tá? Por descumprimento, num prazo de 30 dias. Chega no prazo de 30 dias, tá? E o Arthur não paga. Surge para mim uma pretensão executiva em face do Arthur. Aí eu ajuizo uma ação, tá? Digamos que esse nosso contrato aqui, ele era firmado por 2 testemunhas, contrato particular com força executiva. Eu ajuizo uma ação em face do Arthur, tá? Uma ação executiva. Chegou lá, o Arthur era muito rico, imaginava que ele era uma pessoa muito rica, uma pessoa que tinha bens, e por isso que eu emprestei 200 mil reais pra ele, tá? Mas aí eu chego na execução e digo o seguinte, olha, vou procurar os bens, e ele não tem mais bem nenhum. E eu fico pensando, ué, como assim? Na data que eu firmei o contrato com ele, contrato de mútuo pra ele, que eu emprestei os 200 mil pra ele tinha bens. Como é que agora ele não tem bens? Bom, meus queridos, a partir do momento em que a gente assinou o contrato, ou seja, a partir do momento da formação do título executivo, todo ato que ele fizer, todo ato de alienação ou oneração do seu patrimônio após a constituição do título executivo é tomada como fraude contra credores, tá? Então, se ele vendeu todos esses imóveis dele, se ele onerou acima do possível esses imóveis dele, que ele tinha no momento da constituição do título executivo, e é por isso que eu firmei um contrato com ele, essas alienações ou essas onerações são consideradas fraude contra credores. Tranquilo? Bom, Thaisa, entendi. Mas e agora? Quando que é considerado fraude à execução? Daí vocês vão ter que dar uma olhadinha, e aí depois aconselho que façam, no artigo 792 do Código de Processo Civil, que vai ter diversas hipóteses onde a alienação ou oneração do bem é considerada fraude à execução. E o que eu posso dizer para vocês que fica
vamos dizer, simples para a gente analisar em questão de prova, sobretudo, ok? 2 marcos, tá? Averbação e citação. Se uma questão de prova, tá? Se uma questão de prova disser para vocês o seguinte, foi averbado na matrícula do imóvel uma averbação premonitória na data X, tá? Na data, vamos dizer que no dia 15 de janeiro de 2021, tranquilo? Foi averbado. O devedor, ele foi citado para execução no dia 20 de fevereiro de 2021, tranquilo? A partir de que data a gente vai considerar para a fraude à execução? A primeira. Ou seja, a fraude à execução, ela se inicia ou da averbação ou da citação, tá? Vocês vão ver que em comum naqueles incisos ali, do 792, tem isso. Ou vai ter uma averbação ou vai ter o ato citatório. E aí sempre, o que eu digo? Eu sempre falo que a averbação premonitória, ela sempre puxa o termo inicial para começar a fraude à execução. Então, o que a gente tem? Desde a constituição do título executivo, qualquer alienação ou oneração que tornar o devedor insolvente é fraude contra credores, desde que o terceiro, que a gente consiga demonstrar a má-fé do terceiro. Tranquilo? Qual o outro marco? Averbação ou citação. Um desses dois deve haver para que a gente possa falar em fraude à execução, tá? E, gente, preste atenção numa coisa que cai muito também de pega-ratão, tá? Em provas, principalmente. É citação. Não tá dizendo que é citação à execução. Ou seja, se eu tiver uma ação de cobrança contra alguém, ou seja, essa ação ela pode reduzir essa pessoa à insolvência. É uma ação de cobrança, mas é uma ação de conhecimento. Mas desde a sua citação, desde o momento que o devedor é citado, qualquer alienação ou oneração que o tornar insolvente é considerada fraude à execução. Tudo bem? Então, sempre vocês vão dar uma olhadinha nisso aí. Ou na averbação, ou na citação, para vocês observarem se é fraude contra credores antes da citação ou antes da averbação até a data da constituição do título executivo, ou seja, desde o título executivo até a averbação ou citação, fraude contra credores. Depois da averbação ou citação, fraude à execução. Beleza, compreenderam? E sempre o termo inicial anterior. Se averbou antes, conta a partir da averbação. Se averbou depois, a fraude à execução conta a partir da citação. Tranquilo? Isa, o que muda então com essa tal da averbação? A presunção de má-fé. Né? Então, como a gente já falava, a má-fé ela tem essa coisa, essa da má-fé do terceiro adquirente, ela é difícil de comprovar. Do devedor é óbvio, ele vendeu, se tornou insolvente, é evidente que ele quis fraudar. Agora, do terceiro é bem difícil. Então, essa averbação, ela vai presumir a má-fé do terceiro adquirente. E aí vocês conseguem ter uma conclusão que para a prova é muito bom. Toda vez que a gente tiver a presunção de má-fé do terceiro adquirente, ou seja, a gente só pode ter a presunção de má-fé do terceiro adquirente em fraude contra a execução. Em fraudes à execução, a gente pode ter essa presunção de má-fé por conta da averbação premonitória. Em fraude contra credores, a gente nunca vai ter essa presunção da má-fé. E por quê? Porque a averbação é o termo inicial da fraude contra a execução. Ou seja, se eu tenho averbação, é evidente que qualquer coisa que eu tenha depois é fraude à execução. E a averbação, como ela presume a má-fé do terceiro adquirente, a gente consegue fazer essa ligação, sobretudo para provas, tá? Superada, então, essa nossa conversinha sobre fraude, né, que ela é bem importante, né, nas duas facetas, tanto em quem vai fazer prova quanto na vida real, a gente vai falar um pouquinho agora sobre bens impenhoráveis e bens inalienáveis, tá? Os bens inalienáveis, eles são aqueles decorrentes de lei ou de vontade, tá? Eu posso, por exemplo, doar para o meu filho um imóvel, posso fazer uma doação de um imóvel para o meu filho,
mas eu sei que ele, enfim, ele gosta de gastar bastante, ele gosta de ir para festas, ele gosta de gastar o dinheiro dele. E eu tô com medo que ele venda esse imóvel justamente para torrar o dinheiro, por assim dizer. Eu posso fazer uma cláusula nessa doação dizendo que esse bem é inalienável, ou seja, ele não pode aliená-lo. Então esse é um bem que por vontade das partes, dos contratantes, ele é visto como inalienável. Bom, e os bens impenhoráveis? Os bens impenhoráveis, eles são todos previstos em lei. Não existe bem impenhorável por vontade das partes, tá? E aí, no Código de Processo Civil, a gente vai ver os bens impenhoráveis no artigo 833 do CPC, tá? Vai ter um rol bastante extenso e aqui eu quero fazer duas observações, tá? Quanto ao salário, salário é impenhorável. A gente só pode penhorar acima de 50 salários mínimos. Se o devedor ganhar 55 mil reais por mês, eu posso penhorar 5 mil reais. Tá? Então, ele é impenhorável até 50 salários mínimos. Caderneta de poupança é impenhorável até 40 salários mínimos. Cuidem também, questãozinha de prova gosta muito desses dois incisos, tá? Quando isso não é verdade, por assim dizer, quando esses bens vão ser penhoráveis, quando a gente trata de dívida alimentar, e aí prestem atenção, dívida alimentar de qualquer natureza. Tá? Então, independentemente da natureza da prestação alimentar. Tranquilo? E isso a gente vai observar no artigo, no inciso aqui. No parágrafo 2º, que fala o seguinte: o disposto nos incisos 4 e 10, que é o que eu falei do salário e da caderneta de poupança, não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, ok? Então, cuidem essa questão, prestação alimentícia de qualquer natureza, tranquilo? E aí, o que mais que eu quero dizer para vocês aqui? Um entendimento jurisprudencial que está sendo bem repetitivo, está, na verdade, inclusive assim, sendo bem dominante, que é a possibilidade de penhora do salário do devedor até 30%. Tá? A gente tem diversas decisões aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por exemplo, permitindo essa penhora do salário, dos rendimentos do devedor, até esse percentual de 30%. Por uma questão de efetividade, enfim, da execução, ok? Entendimento jurisprudencial. Então, caso vocês atuem na advocacia, é importante que deem uma olhadinha na jurisprudência. O que mais? A gente tem o bem de família também, que é muito importante. É uma leizinha bem importante, uma leizinha curtinha, que eu vou, então, indicar para vocês a leitura, tá? Em síntese, é impenhorável o único bem residencial do devedor, tá? Então, aquele bem que ele reside, o único daquela espécie, ele é impenhorável, tranquilo? E essa lei é a Lei 8.009 de 90. E aí a gente tem duas súmulas que são importantes do STJ, que eu vou também dar uma lidinha para vocês, que elas são bem importantes. Súmula 449 do STJ fala o seguinte: a vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. Então, digamos que a gente tem um apartamento onde a gente reside, é o único daquela natureza, o único residencial, e eu tenho uma vaga de garagem com matrícula própria. Bom, a vaga de garagem pode ser penhorada. E súmula 486 do STJ. É impenhorável o único imóvel residencial que esteja alocado a terceiro, desde que a renda obtida da locação seja revertida para a subsistência ou moradia da família. Também é uma súmulazinha que cai muito em prova, tá? Então é o seguinte, eu tenho um imóvel, um único imóvel, mas eu não resido nesse imóvel, eu resido num outro imóvel. Porque digamos que o condomínio seja muito caro. Eu comprei um apartamento, mas o condomínio deste apartamento é um valor que extrapola minhas possibilidades naquele momento. O que eu faço? Alugo para um terceiro e com o valor desse aluguel eu
por minha vez, né, alugo um outro apartamento aonde o condomínio seja mais barato, por exemplo, tá? Então, esse imóvel meu nesse condomínio caro, que eu não tenho mais condições de morar ali, ele continua sendo impenhorável. Tranquilo. Então agora a gente passa para as obrigações do título executivo. Agora a gente supera essa questão dos princípios, que até agora a gente estava conversando um pouquinho, e depois conversamos sobre os bens, a quantidade e a qualidade de bens, então, que podem ser penhorados, qualidade na questão de bens impenhoráveis e inalienáveis não podem ser penhorados. Então agora a gente vai falar das obrigações do título executivo, ok? A gente vai ter obrigações do título executivo. E aí a gente vai ter 3 obrigações do título executivo. O título executivo, a obrigação, ela precisa ser certa, líquida e exigível. Bom, o que é ser uma obrigação certa? Tu tem que trazer o documento com força executiva que a gente vai encontrar no artigo 515, os títulos executivos judiciais, e no artigo 784, que são os títulos executivos extrajudiciais. Ou seja, a tua obrigação exposta no título executivo, ela deve ser certa e tu deve demonstrar essa certeza a partir do documento, seja o artigo 515, os atos previstos no artigo 515, as técnicas, ou seja, as sentenças, decisões interlocutórias, os títulos executivos títulos executivos judiciais previstos no 515 ou os títulos executivos extrajudiciais previstos no artigo 784. Tranquilo? Essa tua obrigação, ela também precisa ser líquida. O que isso significa? Significa que a gente não pode executar, por exemplo, sentença ilíquida. É vedada a execução de uma sentença, ainda que condene o devedor ao pagamento, mas que não preveja a sua quantificação. Então, como essa obrigação não vai restar cumprida, ou seja, como tu não vai ter liquidez, tu não pode executar uma sentença ilíquida. Isa, o que isso significa? Significa que quando a gente tem, seja qualquer título, qualquer decisão exposta no artigo 515, que ela não seja líquida, não seja quantificada, a gente vai precisar de uma fasezinha que o processo sincrético admite, que se chama de fase de liquidação. Fase de liquidação. Então, o que a gente vai ter? E aí aqui vamos apagar para a gente conseguir expor melhor. Então, continuando, como a gente tem como obrigação do título executivo a liquidez, tá, da obrigação exposta nesse título, quando a gente está diante de sentenças ilíquidas, ok? A gente não consegue iniciar logo após o cumprimento de sentença, ou seja, a execução desse título executivo. A gente precisa necessariamente entrar numa coisa que a gente chama, numa fase de liquidação de sentença. Tá? E o que busca essa fase de liquidação de sentença? Quantificar a obrigação exposta no título executivo, que aqui no caso é uma sentença. Tranquilo?
Então, por exemplo, a gente pode ter uma sentença ilíquida condenando ao pagamento de danos materiais, condenando ao pagamento de danos por danos, ao ressarcimento de danos materiais, sem saber, neste momento processual, qual é o valor, qual é a quantificação desses danos materiais. Por quê? Porque durante a fase de conhecimento não foi possível para o juiz aferir qual é esse valor. Então, o que vai acontecer? Para que a gente consiga efetuar o cumprimento de sentença, tá? O cumprimento de sentença, que é uma fase processual executiva, para que a gente possa executar, a gente tem que passar antes por essa fasezinha de liquidação de sentença. O Código de Processo Civil me dá duas formas de liquidação de sentença. A liquidação por arbitramento, aonde o credor vai entregar documentos que sejam capazes de fazer com que o juiz consiga quantificar o valor da condenação, ou então o juiz vai nomear um perito para quantificar essa obrigação. Tranquilo? Isso é uma liquidação por arbitramento, que está previsto no artigo 510 do Código de Processo Civil. Agora, por outro lado, quando a gente precisa provar fato novo, alguma coisa que ainda não tinha sido trazido, quando preciso de algo a mais, por assim dizer, não é só uma perícia, ou não é só um documento que vai ser possível quantificar a obrigação do título executivo, eu vou precisar de uma liquidação por procedimento comum, que no código anterior era chamado de liquidação por artigos. Então, se vocês ouvirem falar essa expressão, saibam que estão falando da liquidação por procedimento comum. A liquidação por procedimento comum, ela está lá no artigo 511 do CPC, e eu peço para que vocês deem uma olhadinha, que aqui para nós a gente não vai conseguir aprofundar nisso neste momento. Mas o que eu vou ressaltar para vocês? A súmula 344 do STJ, que fala o seguinte: a liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada. Ou seja, se o juiz disse o seguinte: olha, condeno ao ressarcimento de danos por danos materiais, e não me diz qual o valor, mas me diz que será apurado em liquidação de sentença por arbitramento, e eu, no momento, eu, credor, né, interessado em liquidar essa obrigação, eu utilizo a liquidação por procedimento comum, porque acredito que eu preciso provar um fato novo, isso não ofende a coisa julgada, tá? Porque justamente a liquidação, ela é um instrumento para o direito. Então, o direito que foi declarado aqui, ele não é afetado por estabelecer-se na sentença qual o tipo de liquidação que será feito. Então, agora a gente vai voltar para aquele nosso quadro inicial e vai para a terceira obrigação do título executivo. Então, ele deve ser a obrigação do título executivo. Obrigação do título executivo deve ser certa, deve ser líquida e deve ser exigível. O que significa com essa exigibilidade da obrigação do título executivo? Por exemplo, um título executivo que tenha cara de título executivo extrajudicial, vamos dizer aqui o mesmo contrato que eu explicava antes, dava o exemplo com relação ao Arthur, contrato de mútuo aquele. Se eu combinei com o Arthur que ele deve, então, me devolver a quantia acrescida de juros estabelecidos por nós num prazo de 30 dias, e após 15 dias de firmar esse contrato, eu ajuizo uma ação de execução, munida desse contrato particular assinado por duas testemunhas, essa obrigação exposta não é exigível. E, portanto, eu não cumpri com as obrigações
do título executivo. O que mais a gente precisa observar com relação à exigibilidade? E aí aqui a gente vai fazer, como a gente falou, da liquidez para falar da exigibilidade. Então, agora a gente vai fazer aqui, a gente vai ver quais as questões que são atinentes à exigibilidade da obrigação exposta no título executivo. A gente pode ter algumas decisões, tá? Algumas decisões que, muito embora sejam atacadas por recurso, ou seja, não tenham sido transitadas em julgados, que são passíveis de execução. Mas como assim, Isa? A gente vai executar uma decisão ainda que pendente recurso? Sim, a gente pode executar uma decisão ainda que pendente recurso, porque ela vai ser exigível. Ela vai ser exigível. Muito embora a gente tenha que utilizar de um mecanismo diferente. Qual é esse mecanismo? Esse mecanismo é o cumprimento provisório de sentença. Cumprimento provisório de sentença, que está estabelecido no artigo 520 do CPC, ok? Então, assim, muito embora uma decisão esteja pendente recurso sobre ela, ela é exigível. Só que ela é exigível mediante um procedimento próprio, que a gente chama de procedimento provisório de cumprimento de sentença. Ele tem requisitos próprios, tem requisitos que são regulamentados por esse artigo que eu falei aqui para vocês, mas alguns são importantes a gente ressaltar, tá? Que é o seguinte: no cumprimento provisório, na execução provisória, a gente vai ter a necessidade de apresentar caução, exceto algumas exceções que tá ali no artiguinho, deem uma olhada depois. A gente vai proceder ela mediante responsabilidade objetiva, e o credor ele vai ter um dever de recomposição. O que isso significa? Significa que tudo que acontecer aqui no cumprimento provisório de sentença, tá? O credor ele está ciente, por assim dizer, que essa decisão pode se modificar. Então, se ele quis executar uma sentença aonde estava ainda tramitando um recurso especial, que é um recurso que não tem efeito suspensivo por lei, de regra, tá? E se ele decidiu executar essa decisão em cumprimento provisório, ele precisa arcar, saber que, caso essa decisão venha a ser modificada por uma instância superior, ele tenha que recompor tem que recompor os danos eventualmente causados por essa execução provisória, para que ele retorne ao status quo antes da execução, ok? Bom, a caução, então, eu já falei para vocês que a gente precisa, que existem casos onde ela não é exigida. E aqui, então, eu peço para vocês que vocês deem uma olhadinha nesse artigo, que é muito importante. Outra forma de utilização de cumprimento provisório, também que me vem à mente, é nas decisões de tutela provisória. Tá? As decisões que concedem tutela provisória, e essa tutela provisória depende da atividade do devedor, a gente também utiliza o cumprimento provisório. Tranquilo? Então tá. Sendo o título executivo certo, líquido e exigível, a gente então começa a falar dos procedimentos de execução. Aqui eu vou falar para vocês de 2 procedimentos, tá? E são 2 procedimentos que são para utilização, que a gente vai utilizar para quando o título executivo expor uma obrigação pecuniária.
Essa foi uma eleição que eu fiz a partir de tanto de questões de prova, tanto que aparecem nas provas de concurso por aí, e OAB inclusive, né? Quanto na vida real. Porque tudo, ao fim e ao cabo, acaba em pecúnia. Uma obrigação de fazer não satisfeita vai acabar em perdas e danos. Uma obrigação de entregar coisa que não foi cumprida vai acabar em perdas e danos. E perdas e danos é pecúnia. Logo, a gente vai utilizar desses procedimentos. Então, agora, a gente vai ver o procedimento para execução de títulos executivos extrajudiciais, tá? Como os títulos executivos extrajudiciais requerem um instrumento próprio, ou seja, o processo de execução, a gente vai iniciar o procedimento com uma petição inicial. Petição inicial. Ok? Então, o que acontece? Ao contrário dos títulos executivos judiciais, o título executivo extrajudiciais reclamam, então, esse processo próprio, o processo de execução, que, quando a gente fala de obrigações pecuniárias, é a execução por quantia certa, tá? Como aqui a gente só vai tratar de execuções pecuniárias, porque é o que mais ocorre, é o que mais comumente ocorre, e é um rito, digamos que geral para os demais, então é o que a gente vai tratar, e quando se trata de extrajudicial, a gente vai ter o processo de execução. Bom, petição inicial. Petição inicial, ela tem que preencher os requisitos do artigo 319, que é os requisitos gerais de qualquer petição inicial, mais os requisitos específicos que estão previstos no artigo 798 e 799 do CPC. Tranquilo? O juiz vai receber essa petição inicial, se ela estiver apta, e vai fixar de plano honorários advocatícios no percentual de 10%, ok? Lembrem disso, o juiz vai fixar de plano, tá? Porque isso é bem diferente de quando a gente for observar o título executivo judicial, o cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença, ele funciona sobre outros mecanismos. Então, aqui vocês saibam o seguinte, o juiz recebeu o inicial e disse, ok, tudo certinho, apta, ele vai fixar de plano 10% de honorários advocatícios. E vai expedir um mandado de citação. Tranquilo? E com a expedição do mandado de citação, com o despacho que ordena a citação, interrompe a prescrição. Tranquilo? Esse mandado de citação, ele é um pouquinho diferente, e eu quero que vocês só observem, que ele é um mandado de citação e penhora, ou seja, observando que existem bens penhoráveis ali, o oficial de justiça já pode arrolar esses bens, tá? Aí é o seguinte, o devedor, ele vai ter 3 dias, tá? 3 dias para quê? A partir da efetivação da citação, tranquilo? Ele vai ter 3 dias para efetuar o pagamento da dívida, tá? Ou não pagar. Se ele cumprir em 3 dias, pagar o débito em 3 dias, ele vai ter uma redução pela metade dos honorários advocatícios fixados de plano aqui pelo juiz. Então, ele vai ter um desconto do pagamento desses honorários, tá? Vai pagar pela metade. Mas ele pode não pagar. E se ele não pagar, o que vai acontecer? Bom, se ele não pagar, 2 coisas vão acontecer juntas, tá? O credor, ele vai tentativa de penhora, dos bens do devedor, e conjuntamente, essas 2 coisas vão estar acontecendo juntas, juntada do mandado
aos autos. Tranquilo? Então, ele pode, no prazo de 3 dias, pagar, diminuir os honorários advocatícios ou não pagar. E aí duas coisas vão acontecer. O credor vai ficar tentando penhorar e o mandado vai ser juntado aos autos. Bom, o que isso vai implicar? Juntada do mandado. Vamos botar como A e B, e aí vocês vão saber que aqui em cima vai estar o A e aqui em cima vai estar o B. Onde o A é a tentativa de penhora e o B é a juntada do mandado aos autos. Perfeito? Bom, da juntada do mandado aos autos, quando ele for juntado, a gente vai correr um prazo de 15 dias. Um prazo de 15 dias. Para duas coisas. Ou o devedor vai se render à execução, ou ele vai resistir à execução. Tranquilo? Como é que ele se rende à execução nesse prazo de 15 dias? Ele vai utilizar do parcelamento compulsório, que, como o próprio nome já diz, é compulsório, independe de anuência do credor, tá? E como é que ele faz isso? Ele deposita 30% do valor da dívida e parcela o restante em 6 vezes. Tranquilo? Ou ele pode resistir à execução por meio de uma defesa que a gente chama de heterotópica, porque ela é feita em outro local, ela é feita num procedimento próprio, que é os embargos, à execução. Tranquilo? Mas enquanto tudo isso está acontecendo, também está acontecendo aqui em cima a tentativa de penhora. Bom, e o que isso significa? Significa que o credor, ele pode ter conseguido penhorar bens. Se ele conseguiu, se ele encontrou bens, ele penhora, avalia e deposita. Avaliação e depósito. Ok? Penhora, avaliação e depósito. Para que isso, Isa? Porque a partir disso, a gente vai começar a expropriação, que a gente falava no inicinho da aula. E como que eu posso fazer a expropriação? Como nós já falamos, pela alienação, pela adjudicação, pela adjudicação ou pela apropriação dos frutos e rendimentos. Alienação, eu levo o bem a leilão, ok? E aí, com a alienação desse bem, eu torno uma casinha, por exemplo, em dinheiro, em pecúnia, que é o que eu busco, tá? Com a adjudicação, vamos desenhar a casinha de novo. Eu pego a casinha para mim, eu credor, tá? E com a apropriação, essa casinha pode estar sendo alugada e aí com o valor do aluguel, eu vou, pouco a pouco, satisfazendo o meu crédito na execução. Tranquilo? Então, alienação, adjudicação e apropriação dos frutos e rendimentos são as formas de expropriação. Tranquilo? Então, essas duas coisas vão estar acontecendo conjuntamente. E aí a gente volta para dar uma olhadinha nos embargos à execução, que é a forma de defesa do devedor. Então, como a gente estava falando, quando o devedor ele resiste à execução, ele tem um meio próprio para isso, que é
os embargos à execução. Tá? Que, como a gente já salientou ali, ele é uma forma de defesa heterotópica em outro local e ele é um procedimento próprio. Então, vamos dizer que a execução vai estar, o processo de execução vai estar tramitando e essa defesa, os embargos à execução, vai estar, embargos à execução, vai estar tramitando conjuntamente, ok? Mediante outro instrumento. Os embargos à execução é uma ação de conhecimento, ou seja, eu tenho possibilidade de provar, de conhecer os direitos que eu estou alegando ter aqui como devedor. Tranquilo? Muito embora seja uma ação própria, ela é prejudicial. O que significa? Significa que, eventualmente, sendo julgado procedente os embargos, totalmente procedentes, para dizer, por exemplo, que o título executivo ele não era exigível, essa decisão de procedência dos embargos vai afetar vai afetar diretamente o processo de execução, ok? Então, ela é uma ação autônoma, mas prejudicial. Então, vamos lá. Embargos à execução. Primeira coisa que vocês têm que saber dos embargos à execução, tá? É que eles não necessitam de garantia do juízo, ok? Tu não precisa garantir o juízo, tu não precisa depositar o valor devido no processo de execução para poder embargar a execução. Tu simplesmente ajuiza essa ação, embarga a execução, tá? Por instrumento próprio e não precisa segurar o juízo. Tranquilo? Aí, duas coisas podem acontecer, tá? O juiz, ele pode receber os embargos, ou ele pode rejeitar liminarmente os embargos, ok? Quando é que ele vai rejeitar liminarmente os embargos? Nas hipóteses dos artigos 917 e 918 do Código de Processo Civil. Bom, uma hipótese de rejeição liminar é quando, por exemplo, o devedor fala que houve excesso de execução e não traz aos embargos à execução qual seria o valor correto. Bom, eu digo, olha, houve excesso de execução. Tá, mas e aí? Não me trouxe qual o valor correto? Qual o valor que tu entende correto? Se tu não trouxe, o juiz vai rejeitar liminarmente os teus embargos. Tranquilo? Dessa rejeição liminar, é evidente, se ele rejeitou liminarmente, a gente tem uma sentença. E essa sentença, ela vai ser recorrível mediante apelação. Tranquilo? Vai ser recorrível mediante apelação. Mas essa apelação, ela não vai ter efeitos suspensivos, sem efeitos suspensivos. Tá? Ela vai ser recebida, então, apenas no efeito devolutivo. Tranquilo? Mas o juiz pode não ser caso de rejeição liminar, pode não rejeitar liminarmente e pode receber, então, a petição de embargos à execução. Se ele receber duas coisas, novamente, podem ocorrer. Ele pode receber com efeito suspensivo ou sem efeito suspensivo. Isa, como assim? Quer dizer que os embargos à execução, quando eu embargo a execução, não é natural que sejam suspensos os atos executivos no processo de execução? Não,
Porque lembra no quadro anterior que eu falei que acontecia duas coisas juntas? Ou seja, o credor ficava tentando penhorar e expropriar, por final, os bens do devedor, enquanto ele ou se rendia ou então resistia à execução. Pois bem, como regra, os embargos à execução, eles não têm efeito suspensivo. Mas, se eu quiser que ele tenha efeito suspensivo, eu vou ter que garantir o juízo. Lembra que aqui eu não precisava garantir, né? Então, eu não preciso garantir a execução para embargar a execução. Mas se eu quiser que ele tenha efeito suspensivo, se eu quiser suspender a execução, sim, eu vou ter que garantir o juízo e vou ter que provar os requisitos da tutela provisória de urgência, tá? E isso a gente vai ter lá no artigo 919, parágrafos, quando o juiz poderá outorgar efeitos suspensivos. Tranquilo? Bom, dessa decisão que ou outorga efeito suspensivo ou não outorga efeito suspensivo, concede o pedido ou rejeita, a gente vai poder agravar agravo de instrumento, tá? Com base no artigo 1015, inciso 10 do CPC. Tranquilo? Ok. Recebendo com efeito suspensivo ou sem efeito suspensivo, o juiz vai ouvir o réu, tá? Que o réu nos embargos à execução, que o embargado, vamos botar como embargado aqui para vocês não se confundirem, ouvir o embargado, ouvir o réu, que por sua vez é quem é o credor da execução, é o exequente da execução. Tranquilo? Ele vai ouvir o embargado no prazo de 15 dias. Receber e vai dar um prazo de 15 dias para ouvi-lo, ok? E aí, ou ele vai julgar imediatamente o pedido, ou ele vai produzir se for requerido, vai fazer uma audiência e vai ter instrução, ok? A partir disso, então, o juiz vai julgar os embargos à execução e vai proferir uma sentença. E aqui a gente tem uma coisa bacana para falar. Essa sentença, se ela for de procedência, a apelação vai ter efeito suspensivo, ok? Ela é recebida no duplo efeito. Agora, se for uma sentença de improcedência, essa apelação ela é recebida sem efeito suspensivo. Sem efeito suspensivo. E é o que vocês vão ver no artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 3º do CPC, que é o mesmo artigo que regulamenta a apelação sem efeito suspensivo no caso de rejeição liminar dos embargos à execução. Então, superado o procedimento de execução por quantia certa, que é o procedimento para execução de obrigações pecuniárias de títulos executivos extrajudiciais, a gente então vai ver aqui, de forma bem rápida, bem simples, o título executivo judicial, o cumprimento de sentença, que é feito por meio do cumprimento de sentença. Então, o que vai acontecer aqui? Quando a gente tem... Vamos desenhar o procedimento desde o início, tá? A gente vai ter uma petição inicial. Em todo e qualquer procedimento, onde a gente busca, num primeiro momento, o que a gente chama de reconhecimento do direito. Ou seja, a gente busca convencer o juiz de que as tuas alegações estão corretas e busca a procedência da ação mediante uma fase que a gente chama de fase de conhecimento.
fase de conhecimento, tá? O que busca essa fase de conhecimento? Reconhecer um direito, tá? E o ato que põe fim a essa fase de conhecimento se chama de sentença. Tranquilo? Essa sentença que reconhece o direito, a sentença de procedência, evidentemente, que reconhece um direito alegado na petição inicial, ela pode ser uma sentença autossatisfativa, ou seja, autossatisfativa, ela independe de atividade do devedor, ou ela pode reclamar uma tutela executiva, quando ela necessitar de atividade do devedor para o seu cumprimento. Tranquilo? Então, o que vai acontecer? A partir dessa sentença e diante do não cumprimento voluntário da obrigação, vai surgir para o autor da ação, e agora exequente, uma pretensão nova, uma pretensão executiva. Vai surgir para ele uma pretensão executiva, certo? Digamos, a sentença é um título executivo judicial, vai surgir uma pretensão executiva e é por essa razão, essa segunda pretensão, lembra que aqui ele tinha uma pretensão de ver reconhecido um direito. É uma pretensão diferente dessa pretensão que é exercida aqui. Então, ele vai precisar peticionar nos próprios autos, requerendo o cumprimento da sentença. Tranquilo? E aí, a gente vai inaugurar uma nova fasezinha, que se chama de fase de cumprimento de sentença. Tá? Bom, petiçãozinha, então, requerendo o cumprimento de sentença, o juiz vai receber essa petição e vai mandar o devedor pagar num prazo de 15 dias, ok? Vai mandar ele pagar num prazo de 15 dias ou no mesmo prazo de 15 dias sucessivo, ele impugnar o cumprimento de sentença. Então, o despacho que recebe, ele vai dizer o seguinte: olha, intimo, cuidem isso, é uma coisa que também cai muito em prova, intimo o devedor ao pagamento do débito no prazo de 15 dias, ou a impugnação, o pagamento do débito em 15 dias e a impugnação em 15 dias. São prazos sucessivos. Isso é o que vai nos dizer o artigo 523, tá? No caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, aquela fasezinha anterior que a gente já deu uma olhadinha, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, um cumprimento definitivo de sentença far-se-á requerimento do exequente, sendo executado, intimado a pagar o débito no prazo de 15 dias, aquecido de custas, se houver. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523, isso é o que fala o 525, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente no próprios autos a sua impugnação. Então, olha só, a gente vai ter um primeiro prazo de 15 dias pro pagamento e depois, automaticamente, começa a correr um outro prazo de 15 dias para impugnação, tá? Então, impugnar é iniciar uma nova fase que o processo sincrético também admite, que é uma fase de impugnação ao cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença. Tranquilo? Novamente,
Para iniciar essa fase de impugnação com meio de sentença, tu não precisa segurar o juízo. Tranquilo? Olha só, gente. Isso aqui, esse pagamento em 15 dias aqui, ele se ele não for cumprido voluntariamente pelo devedor, após o esgotamento desse prazo de 15 dias, a gente vai ter 10% de multa e 10% de honorários advocatícios. Tá? Se o devedor pagar metade, por exemplo, da obrigação, se ele disser o seguinte, olha, senhor juiz, ele está me executando em 60, ok? Mas eu não devo 60, eu devo 30. E ele deposita o valor de 30 mil, o valor de 30 mil remanescente, sobre ele vai incidir multa e honorários advocatícios. Se o devedor não quiser que essa incidência de multa e honorários advocatícios, ele deposita o valor integral e faz, como seu direito, a impugnação ao cumprimento para poder discutir se é devido 30 ou 60. Tranquilo? Ele faz isso, então, para garantir e não incidir a multa e os honorários. Beleza? A princípio. Por quê? A princípio, se ele deposita 30, sobre os outros 30 vai incidir a multa e os honorários advocatícios. Bom, isso aqui eu fiz questão de ressaltar para vocês, porque ao contrário do que a gente viu nos embargos à execução, que o juiz ele só recebe a inicial e já fixa os honorários de 10%, aqui a gente só vai ter esses honorários de 10% e a multa conjuntamente, caso o devedor não cumpra em 15 dias. Então, digamos que ele tem uma colher de chá, né? Então, ele tem esses 15 dias para o pagamento. E aí, só depois é que vai incidir a multa e os honorários. Gente, ao contrário também dos embargos à execução, que tu pode, a princípio, alegar qualquer coisa, qualquer matéria, porque é uma ação de conhecimento, na fase de impugnação, só pode alegar as hipóteses previstas no artigo 525, que eu vou remeter vocês à leitura, tá? Porque agora a gente não vai conseguir olhar com mais calma. E espero, francamente, agora finalizando a aula, que vocês tenham conseguido adquirir um conhecimento, que vocês tenham revisado o conhecimento já adquirido e que eu possa ter ajudado a todos. Um grande abraço e até logo!